Quem aqui já assistiu um filme e pensou, imagina se isso acontecesse de verdade? A gente sabe que quando se trata de filme, a criatividade humana não tem limite. Talvez por isso, quando acontece aquela máxima de que a vida imita a arte, a gente fique tão impressionado. Mas filmes baseados em fatos reais também instigam muito o público. Imagina você poder assistir o que aconteceu com alguém de verdade, ou até com alguém próximo. Ter a oportunidade de espiar o que aconteceu na vida de alguém cria uma identificação muito maior com o público. Oi pessoal, eu sou o Lucas e se você está aqui hoje é para saber quais são os filmes LGBT baseados em fatos reais que eu vou indicar para vocês. Se é a sua primeira vez no canal, não esquece de deixar sua curtida aqui embaixo e de se inscrever para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E eu já vou avisando, se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, você não está me ajudando, você está fazendo isso da forma errada. Então curte e se inscreve e vamos aumentar essa comunidade. Agora, bora conhecer esses filmes? O primeiro filme da lista é o Holding the Man. O filme é baseado nas memórias de Timothy Conygrave, que receberam o mesmo nome e foram escritas em 1995. Em português, o filme recebeu o nome de O Amor é para Todos, e o filme conta a história do John e do Tim desde a adolescência, onde eles estudavam em uma escola só para meninos. O John era capitão do time de futebol e o Tim, um aspirante ator que estava participando da peça Romeu e Julieta. O John e o Tim estudavam junto na classe de geografia e o Tim vai se apaixonando por ele e o convida para assistir a peça da escola, mas ele não aparece. Numa segunda tentativa, o Tim convida o John para um happy hour com o pessoal do teatro. Ele então topa e no meio do happy hour, rolando algumas brincadeiras, acontece o primeiro beijo. De cara, eles vão enfrentar o preconceito dos colegas, dos professores, inclusive da família, que descobre a relação dos dois. Mas esse é só o começo dos próximos 15 anos, onde a gente vai testemunhar separações, ciúmes, discriminação, perdas, até o momento onde o destino prega uma peça que vai mudar a vida dos dois para sempre. O filme antes passou pelos palcos, onde foi uma peça muito premiada na Austrália e recebeu uma ótima recepção da crítica, principalmente tecendo elogios aí à química dos protagonistas, o Ryan Corr e o Craig Stott, além de 26 indicações a premiações nos festivais por onde passou, saindo vitorioso em 6 categorias, incluindo Melhor Ator para o Ryan Corr e Melhor Roteiro Adaptado. Bom, eu assisti o filme, eu adorei, fazia um bom tempo que eu não chorava e eu chorei bastante nesse. A gente vai acompanhando a história dos dois, vai ficando feliz com os retornos, vai ficando triste com as separações, vai acompanhando a história deles aí de uma forma muito leve e que dá alguns nervosos com as coisas que vão acontecendo. A gente vai ficando tenso com a história e o final guarda grandes emoções. Tenho certeza que se tirou lágrima de mim, vai tirar lágrima de vocês também. Na sequência, a gente vai falar do filme I Am Michael, um filme americano, baseado no artigo My Ex-Gay Friend, escrito pelo jornalista Benoit Denizet Lewis para New York Times Magazine. O longa acompanha a vida adulta do Michael Gladze, um ativista gay que mora em São Francisco, ali no final da década de 90 mais ou menos, com um parceiro dele, o Benji. Ele trabalha na XY Magazine. Juntos, eles coescrevem um livro chamado The XY Survival Guide, que era um guia para ajudar outros homossexuais a encontrarem sua importância na sociedade. Após conhecer o jovem Tyler no bar, os três viajam por cidades do interior para conhecer outros gays que tinham uma relação muito próxima com a religião. E a partir daí, eles montam um documentário para provar para algumas pessoas que ser gay não anulava a sua religião. Durante esse período, o Michael acaba ficando doente e ele acredita que pode ser uma doença hereditária, que ele herdou do pai, no caso, relacionada ao coração. E isso acaba fazendo com que ele tenha muitos ataques de pânico, de ansiedade, e com toda essa preocupação e a falta de contato que ele tinha com a família, ele vai se lembrando de como que era a relação da família dele com a religião e decide se aproximar também. Ele começa a estudar a Bíblia e começa a acreditar que talvez ser gay seja um problema e esteja ocasionando, ou seja, alguma espécie de punição, e por isso ele está com essas doenças. Devido a isso, Michael causa a maior controvérsia na comunidade gay da época ao declarar que não se enxerga mais como homossexual e sim como hétero. Ele rejeita a sua vida anterior, se afasta dos amigos, se afasta do seu então parceiro Benji, e a gente vai testemunhar aí entre tentações pelo desejo que ele ainda sente por homens e revelações, o caminho dele para encontrar o seu interior,
onde ele passa pelo budismo, passa pela igreja de Mormons, passa pelo cristianismo, até ele se firmar em uma religião específica. A história é polêmica. O filme teve uma recepção mediana, mas teve críticas pesadas à atuação do James Franco, que vive o Michael, porque ele cria um personagem sem nuances, que não trabalha essa transformação do momento onde ele se declara como homossexual para quando ele se declara heterossexual. É uma mudança muito brusca, muito fria. Alguns críticos chegam a dizer que o filme é impossível de gostar. O filme recebeu 11 indicações nos festivais por onde passou, levando 8 categorias na escolha do público. Entre elas, melhor ator para o James Franco, melhor ator coadjuvante para o maravilhoso do Zachary Quinto e melhor atriz coadjuvante para Emma Roberts. Entre as curiosidades do filme, o Michael Glatz da vida real vendeu os direitos de imagem, os direitos para que a vida dele fosse retratada em um filme, pela bagatela de $75 mil. Além disso, o Bendy, da vida real, que é o ex-parceiro aí do Michael, repudiou o filme, dizendo que a história contada passa longe do que aconteceu na vida real. Olha, falando sobre a Amy Michael, eu assisti o filme, acho interessante a gente conhecer todo tipo de história, mas a gente percebe durante o filme que ele sente desejo, que ele tem atração por homem e que ele fica lutando, que ele fica relutando isso. Pelo simples fato de que ele acredita que as doenças que ele tem são uma espécie de punição. Eu interpretei dessa forma. Então, não me identifiquei, não me atraiu, porque eu achei de fato a história rasa, eu não entendi qual que era a mensagem final. Talvez, se fosse seguido da forma que aconteceu, que é uma das críticas que o Bendy da vida real faz, se tornasse um filme mais interessante e a gente conseguisse entender o que aconteceu de fato entre eles. Inclusive, a Netflix tem um documentário chamado Michael Lost and Found, e pelas pesquisas que eu fiz, o documentário vem mesmo como uma resposta à recepção negativa que o filme teve por se distanciar da história real. Seguindo agora para um romance de época, a gente vai falar do filme Elisa e Marcela, que conta a história do primeiro casamento lésbico realizado em 1901 pela igreja, que pensou que estava casando um homem e uma mulher. Marcela e Elisa se conhecem ainda quando são estudantes, e o que era uma amizade simples se torna um amor assim avassalador. As duas começam a passar muito tempo juntas e os pais da Marcela, que ficam desconfiados, resolvem mandar ela para estudar fora. E isso resulta em absolutamente nada, porque quando a Marcela volta, sua conexão com a Elisa está ainda maior e elas decidem morar juntas. Mas para calar os rumores ali da cidade, elas tramam um plano mirabolante, onde dessa vez a Elisa tem que viajar e ficar um tempo fora, mas ela volta se passando por um primo dela que faleceu, chamado Mário. As duas assim conseguem enganar a igreja e realizar uma cerimônia, mas com a paróquia pensando que elas são um casal hétero. É claro que os rumores não param, as fofocas continuam rolando ali na aldeia onde elas viviam, então elas decidem fugir para Portugal. Mas chegando lá elas são presas e um tempo depois elas vão morar na Argentina, elas fogem para a Argentina e vivem o resto da vida delas ali. Mas claro que nesse meio tempo tem algumas surpresas que você precisa conferir. O filme espanhol é de 2019 e é estrelado pela Natália Molina e pela Greta Fernandes. O filme recebeu uma recepção assim também mediana para fria, enquanto alguns críticos acham que ele se compara a obras como Carol e O Segredo de Brokeback Mountain, alguns críticos acharam as atuações sem energia e sem paixão nenhuma. Esse é um filme da lista que eu ainda não assisti, mas que eu vou assistir para trazer um review para vocês, e eu quero que vocês assistam também e comentem aqui o que vocês acharam dele. E para finalizar a lista de hoje, eu deixei por último um filme que é praticamente para maiores, talvez. King Cobra é um filme americano de 2016, baseado na biografia de Brent Corrigan, que leva o nome Cobra Killers, Gay Porn, Murder and the Manhunt to Bring the Killers to Justice, sem tradução para o português, e conta a história do produtor de filmes pornográficos Brian Cossis, que foi assassinado em 2007. O filme começa com o jovem Sean Paul Lockhart chegando na Pensilvânia para uma audição para filme pornô com o diretor Brian Cossis, que é dono da produtora Cobra Videos. O Sean muda o nome dele, escolhe um nome artístico, que vem a ser Brent Corrigan, e mente para o Brian falando que ele é maior, mas ele na realidade tem só 17 anos.
Enquanto isso, para a mãe dele, ele diz que está fazendo um estágio com o diretor de cinema. O sucesso do primeiro filme com o Brent Corrigan faz tanto barulho na indústria pornográfica que desperta a ira e a inveja de um dos maiores adversários da Cobra Filmes, que era o Joey Karakas, dono da produtora Viper Boys. O que acontece é que com a popularidade dos filmes, o Brent percebe que ele está sendo enganado pelo Brian por conta do salário que ele recebe para fazer os filmes e pela quantidade de dinheiro que o Brian recebe na produção dos filmes. Irritado, ele deixa a produtora, ele sai da Cobra Vídeos e recebe uma proposta do Joe, que é o dono da Viper Boys, para ir trabalhar com eles na produtora. Ele aceita de cara, eles fazem uma proposta com salários muito melhores, com ganhos muito melhores por produção. Porém, eles têm um problema. Existe uma cláusula contratual que diz que o Brent não pode gravar com nenhuma outra produtora. É claro que isso deixa o Joe muito irritado, e o Brent também. E o Joe resolve se juntar com um amante que ele tem, o Harlow, para tomar conta do Brian, deixando assim o caminho deles livre para poder trabalhar com o Brent. O filme conta com um elenco de peso, entre eles o Garrett Clayton, o James Franco e a Alicia Silverstone, que faz a mãe do protagonista. Esse filme também teve uma recepção mediana, não se saiu muito bem não, mas é um filme muito engraçado e muito gostoso de acompanhar. Claro que ele tem cenas picantes, por isso que eu falo que talvez ele seja um filme para maiores, mas ele também é regado ali com um pouco de comédia, um melodrama, e o próprio Brent Corrigan recebeu uma proposta para fazer um papel coadjuvante no filme, mas ele não gostou. E ele repudiou também a produção, dizendo que a forma como a história é contada é um retrato desleal do que aconteceu com ele e do assassinato do Brian. Nossa, fazia um tempão que eu não fazia uma lista, hein? É um processo muito gostoso porque requer muita pesquisa e envolve assistir os filmes. O único que eu não vi ainda foi Elisa e Marcela, mas eu vou ver e vou trazer um review para vocês depois. Os outros filmes todos eu assisti e eu gostei da experiência, com exceção do Amy Michael, como eu já falei. Valeu a pena investir o tempo. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa lista? Qual dos filmes interessou mais? Ou vocês pretendem assistir todos os filmes? Deixa o comentário de vocês aqui embaixo, contando se você já assistiu algum deles ou contando como foi a experiência e o que você achou das indicações. Comenta também o que você quer ver nas próximas listas. Eu espero ver você aqui no próximo vídeo. Até lá!